Quando pensamos na graça de Deus, precisamos ter em mente que a graça é a capacitação que vem do Espírito Santo para a nossa vida, para vivermos a vida cristã, para podermos cumprir o propósito de Deus. A graça é a capacitação que o Senhor nos dá para que a gente possa produzir os frutos que Ele espera de nós. Afinal de contas, Jesus é a árvore, Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, somos os galhos. E o Espírito Santo nos dá essa graça para que nós possamos produzir os frutos, ou o fruto que é esperado de nós. Muitas pessoas, às vezes, interpretam errado a graça de Deus, porque não compreendem, de fato, como ela funciona. Eu quero convidar você a olhar comigo em Romanos capítulo 5, os versos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, muitas pessoas, quando veem, por exemplo, uma afirmação como essa, onde abundou o pecado, superabundou a graça, muitas vezes pensam, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque no final tudo vai dar certo, porque a graça de Deus está sobre mim. Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu posso pecar, mas a graça está sobre mim e Deus dá um jeito. Nós entendemos errado a graça. Graça não é uma autorização de Deus para vivermos do nosso jeito. Graça é capacitação para vivermos a vida cristã de santificação e que agrada a Deus. Então há duas formas de compreendermos a graça. A graça salvadora, que é aquele favor imerecido, ou seja, eu jamais poderia crer em Jesus se Deus não depositasse sobre a minha vida uma porção da sua graça. Se a graça dele não estivesse em mim, eu não conseguiria entender a mensagem de salvação e não conseguiria crer em Jesus. Então a graça salvadora tem a ver com esse favor imerecido. Eu não merecia, eu não queria Deus, mas mesmo sem eu merecer, Ele me ofereceu salvação e me recebeu quando eu disse sim a Ele. Ele me abriu os olhos para Jesus. Agora, há também a graça, que podemos entender a graça, como a habilitação para a vida cristã. É a graça que esclarece a vontade de Deus para nós. É a graça que nos capacita a andar pelo caminho, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele é a porta, mas o próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Então, quando nós passamos a porta da salvação, nós entramos para percorrer um caminho. E quem é que nos habilita a percorrer o caminho? É o Espírito Santo com a sua graça bendita. Quando lá em Êxodo capítulo 19, nós vemos Moisés com o povo chegando no Sinai, Moisés sobe ao monte, Deus está falando com ele, transmitindo uma mensagem para o povo, e o Senhor diz, olha, vai e purifica o povo hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e eles estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor virá à vista de todos sobre o monte. Então ele está dizendo aqui, consagre. Consagrar aqui, no hebraico, significa separar de forma prática. Ele está dando uma ordem para o povo. Consagre, se separem de forma prática. Ele está dizendo, olha, eu tirei vocês do Egito, agora é hora de vocês tirarem o Egito do coração de vocês. É muito interessante que lá na frente, na caminhada com o povo, vemos muitas vezes o povo reclamando, murmurando, se voltando contra Moisés. Se graça fosse uma autorização para vivermos do nosso jeito, porque Deus nos cobre e nos aceita de qualquer jeito, Deus não teria punido o povo por causa de um comportamento de rebeldia. O povo tinha saído do Egito,
e estava com o coração rebelde, Deus poderia simplesmente, não, ele é meu povo, né? Eu tirei eles do Egito, eu os amo, eles são descendência de Abraão, então eu vou abençoar eles mesmo assim. Não. Deus puniu o povo e uma geração inteira morreu no deserto e não entrou na terra por causa disso. Porque graça não é autorização para vivermos do nosso jeito. Graça é a capacitação para darmos frutos que glorificam Jesus. Por isso, precisamos do Espírito Santo agindo em nós, com a graça bendita de Deus, para nos dar aquilo que nós não podemos sozinhos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, no primeiro verso, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz, olha, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Ou seja, tome a iniciativa de se purificar. E como é que eu me purifico? Sendo capacitado pelo Espírito Santo, tomando as decisões certas e dando o fruto que honra Jesus, porque o projeto de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.